Olá, criminalistas! Nosso tema de hoje é autorizações de saída. Bom, nós sabemos o quanto o domínio de institutos da lei de execução penal é importante na prática da advocacia criminal. O advogado criminalista ele pode estar atuando em um caso que, eventualmente, o seu cliente seja condenado e ele precisa fazer valer os direitos do cliente na fase de execução, durante o cumprimento da pena, ou ele pode ser contratado para começar a atuar justamente durante a execução penal. E não há, nesse momento, margem para erro. O erro, em relação à falta de domínio dos benefícios da execução penal, pode impactar diretamente na liberdade e nos direitos do cliente do advogado criminalista. Bom, meu nome é Cristiane do Preço, advogada criminalista na área consultiva empresarial no Rio de Janeiro, e vamos ao nosso tema de hoje. Eu separei para você alguns pontos que são importantes. Esses pontos, eles refletem muito dúvidas que são apresentadas para mim diariamente. Se você já faz parte do curso de prática na advocacia criminal, com certeza você está lá no grupo de alunos do WhatsApp e você está acompanhando como é que todos os dias chegam dúvidas relacionadas justamente à fase de execução. Ou seja, como é a situação da prisão domiciliar, em que casos, posição jurisprudencial, benefícios outros da lei de execução penal, como é o caso da saída temporária, da permissão de saída, dúvidas relacionadas à progressão de regime, a livramento condicional. Então, vamos a esses nossos temas de hoje. Eu separei aqui para nós falarmos das diferenças entre as modalidades de autorizações de saída, o que fazer se esse benefício ele for negado, quais foram as alterações pelo pacote anticrime e quais as posições jurisprudenciais. A gente não tem aqui a intenção de esgotar esse tema, né? Isso é importante que você, de fato, esteja sempre estudando de maneira pormenorizada, mas esses aspectos aqui, eles são essenciais e a gente vai analisar de maneira bem objetiva. São duas as modalidades de autorizações de saída na lei de execução penal: a saída temporária e a permissão de saída. Eu coloquei aqui para você os artigos em que elas são tratadas. É importante que você dê uma lida, que você preste atenção para que você não se confunda. Uma primeira distinção que nós percebemos é em relação a quem concede cada modalidade de autorização de saída. A saída temporária, ela não pode, inclusive, ser delegada, ela precisa ser autorizada pelo juiz da execução penal. Inclusive, nós temos súmula sobre esse tema que nós vamos analisar. Já a permissão de saída, ela é concedida pelo diretor do estabelecimento. Enquanto a saída temporária ela é destinada àqueles que estão cumprindo pena em regime semiaberto, a permissão de saída ela vai ser destinada tanto ao regime fechado quanto ao regime semiaberto. A gente consegue perceber também uma diferença aqui na intenção de cada um desses institutos, de cada um desses benefícios. A saída temporária, por exemplo, ela funciona como uma hipótese de reintegração do condenado à sociedade, como inclusive até mesmo uma preparação para outros benefícios. Já a permissão de saída, que vai se dar em situações bem definidas, bem específicas, ela se dá muito mais por uma necessidade diante daquela situação. Volta comigo aqui para o nosso material. Bom, o artigo 120 da Lei de Execução Penal, ele vai nos dizer que os condenados eles terão direito a essa permissão de saída, que vai ser justamente por parte do diretor do estabelecimento, em caso de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, ou então para necessidade de tratamento médico. Inclusive, há casos em que é solicitada uma permissão de saída ao diretor do estabelecimento, no caso do inciso 2, e, paralelo a isso, o advogado faz um pedido, com base no artigo 117 da Lei de Execução Penal, de prisão domiciliar. Então, o artigo 120, a permissão de saída, ela pode ser uma coisa temporária, enquanto se aguarda a concessão pelo juiz da execução da prisão domiciliar. O artigo 122, ele vai estabelecer para a gente já o benefício da saída temporária, diferente do anterior. No anterior, permissão de saída por parte do diretor do estabelecimento. Artigo 122, saída temporária concedida pelo juiz da execução. Em que situações? Bom, em caso de cumprimento de pena no regime semiaberto, para visita à família, frequência curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou superior na comarca do juízo da execução,
e participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Aqui é importante a gente destacar alguns pontos. A visita à família, né, chamada de VPL, visita periódica ao lar, ela não é algo automático, né, no caso de regime semiaberto, até porque nós teremos requisitos aqui que devem ser observados. Ela é muito conhecida, inclusive a mídia utiliza muito essa expressão, os próprios condenados utilizam essa expressão, que é a famosa saidinha. E existe um posicionamento do STJ de que isso até pode se dar de uma forma automatizada, principalmente naqueles locais em que existe o CEU, a gente até já falou sobre isso em outro vídeo, o Sistema de Execução Eletrônica Unificada. O STJ entende que, uma vez admitida essa visita periódica ao lar, que se dá em alguns momentos do ano, como Natal e Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia de Finados, isso concedido pelo juiz da execução já valeria para as próximas datas. Então, já seria de maneira automatizada por causa disso. Voltando aqui para o nosso material, o artigo 123, ele vai nos trazer os requisitos da saída temporária. Então, a autorização, ela será concedida por ato motivado do juiz da execução. Então, aqui a gente nota aquela diferença que a gente já havia comentado, acerca de a quem compete, né, deferir o benefício, ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária, e dependerá da satisfação desses requisitos aqui: comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4 se reincidente. Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. E é justamente esse inciso 3 que faz com que não seja um benefício automático, que tenha que realmente ser analisado pelo juiz da execução. E aí vem uma pergunta importante, mas e se acontece uma negativa, né? Nós vimos que no caso da permissão de saída, a atribuição é do próprio diretor do estabelecimento, mas se o diretor do estabelecimento negar? Nesse caso, se ele nega, é requerido mediante petição ao juiz da execução. Isso vale para a permissão de saída. Para a saída temporária, o advogado criminalista ele vai peticionar diretamente ao juiz da execução. E se o juiz da execução negar, seja em uma situação ou em outra, é cabível recurso de agravo em execução. Se você já é aluno do curso de prática, na advocacia criminal, nós temos lá no nosso banco de peças os modelos editáveis e os roteiros de elaboração, e tem também do recurso de agravo em execução. De toda e qualquer decisão do juiz da execução, o recurso cabível é o agravo em execução. Logicamente que nós temos situações em que é impetrado o habeas corpus. Em um outro vídeo eu falei de algumas hipóteses excepcionais em que o advogado criminalista ele vai se valer do habeas corpus, não pode se valer disso como regra, né? Mas no agravo em execução a gente sabe que a situação pode demorar muito. Imagine, você pode estar diante de uma situação extrema. Se for, por exemplo, uma negativa do diretor do estabelecimento para uma permissão de saída para tratamento médico, o juiz da execução nega também, o advogado criminalista precisa de uma medida mais rápida, porque a situação ela é muito mais emergencial. Voltando para cá, outro tema que eu separei para nós conversarmos foram as alterações pelo pacote anticrime. Então, a Lei 13.964, ela realizou alterações no artigo 122, ele tinha um parágrafo único, esse parágrafo único atualmente é o parágrafo 1º, e foi incluído o parágrafo 2º. Então, a determinação de que a ausência da vigilância direta não impediria a monitoração eletrônica já existia na Lei de Execução Penal, e a novidade é a restrição do parágrafo 2º, que estabelece que não há direito à saída temporária ao condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Exemplo, latrocínio, né, com resultado que tem o resultado morte, é justamente o roubo seguido de morte, um crime de homicídio qualificado. Então, essas pessoas não teriam direito à saída temporária. Lembrando aqui, a gente tem que observar questões de direito intertemporal. A lei penal, ou a lei híbrida, que tem parte processual e parte penal, ela não retroage salvo para beneficiar o réu. Então, como essa é uma restrição que não existia antes do pacote anticrime, ela somente pode ser aplicada para aqueles que cometeram esses crimes hediondos com resultado morte a partir da vigência do pacote anticrime, o que se deu em janeiro de 2020. Volta comigo para cá. A súmula que eu mencionei para você sobre a questão
da competência do juiz da execução para a saída temporária, a súmula 520 do STJ, ela é muito clara quanto a isso. Trata-se de ato jurisdicional insuscetível de ser delegado à autoridade administrativa. Então, entenda, muito importante que você entenda essa diferença, está na letra da lei. O diretor do estabelecimento, ele tem atribuição para a concessão da permissão de saída. Da saída temporária, não. A súmula 40 do STJ estabelece que, para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado. Ainda em relação à questão jurisprudencial, o STJ, em 2016, no julgamento do recurso especial 1544036, ele acabou fixando, aprovando 4 teses sobre o tema. A primeira tese nos diz que é recomendável que cada autorização de saída temporária do preso seja precedida de decisão judicial motivada. Entretanto, se a apreciação individual do pedido estiver por deficiência exclusiva do aparato estatal a interferir no direito subjetivo do apenado e no escopo ressocializador da pena, deve ser reconhecida, excepcionalmente, a possibilidade de fixação de calendário anual de saídas temporárias por ato judicial único, observadas as hipóteses de revogação automática do artigo 125 da LEP. Tem a ver com aquela questão que a gente já comentou, inclusive em relação àquelas datas, ou seja, se concedida uma vez, existiria o calendário anual, mas, logicamente, como diz a tese, tem que se observar a situação concreta. Segundo a tese, o calendário prévio das saídas temporárias deverá ser fixado obrigatoriamente pelo juízo das execuções, não se lhe permitindo delegar à autoridade prisional a escolha das datas específicas nas quais o penado irá usufruir os benefícios. Inteligência aqui da súmula 520 do STJ. Terceira tese, respeitado o limite anual de 35 dias, estabelecido pelo artigo 124 da LEP, é cabível a concessão de maior número de autorizações de curta duração. E quarta tese, as autorizações de saída temporária para visita à família e para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, se limitadas a 5 vezes durante o ano, deverão observar o prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Na hipótese de maior número de saídas temporárias de curta duração, já intercaladas durante os 12 meses do ano, e muitas vezes sem pernoite, não se exige o intervalo previsto no artigo 124, parágrafo 3º da LEP. Então, a súmula 520, a súmula 40 e essas 4 teses, elas são importantes para que o advogado criminalista atente para esses benefícios. É claro, para a gente finalizar, que você também precisa ficar atento aos posicionamentos do seu estado. Então, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, nós tivemos um posicionamento de que estariam no período de pandemia, esse vídeo está sendo gravado ainda no período de pandemia, em que vigora, inclusive, a recomendação 62 do CNJ, que já falei também em outro vídeo, a leitura é super importante, o entendimento de que aquelas pessoas que tivessem saído durante a pandemia para visita periódica ao lar, que a gente conversou aqui, elas poderiam ter a prisão albergue domiciliar concedida de maneira automática durante aquele período, para evitar risco de contágio e etc. Então, é muito importante também que você acompanhe os posicionamentos jurisprudenciais do tribunal da sua localidade, claro, além de estar sempre antenado com a jurisprudência do STJ e do STF. É justamente por isso que no curso de prática na advocacia criminal, a gente acaba tendo uma atualização constante. Se você já é aluno, você sabe que eu sempre menciono isso, que enquanto você está no curso, se você está no curso lá pelo período de acesso de um ano, tudo que entrar, toda atualização que entrar, toda comunicação de jurisprudência, de mudança legislativa, você tem acesso. Porque o advogado criminalista precisa estar atualizado diariamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique de olho nesses institutos da Lei de Execução Penal, leia os artigos e até o nosso próximo vídeo.